Sejam muito bem-vindos ao O Livro do Aprendiz, o canal onde desvendamos os mistérios e as sabedorias que permeiam o nosso mundo. Aqui, nos dedicamos a explorar temas que instigam a curiosidade e despertam o conhecimento. No vídeo de hoje, temos a honra de convidá-los a embarcar em uma jornada fascinante e intrigante. Quem são os anjos caídos e qual foi seu destino? Os anjos caídos são figuras enigmáticas que povoam não apenas as escrituras sagradas, mas também o imaginário popular, sendo presentes em diversas tradições religiosas e mitologias ao redor do mundo. Eles representam um dos dilemas mais profundos da espiritualidade, a luta entre o bem e o mal. Mas quem realmente são esses seres celestiais que decidiram rebelar-se contra o Criador? A história mais conhecida é a de Lúcifer, o portador da luz, um anjo de alta hierarquia que, por sua ambição desmedida, se voltou contra Deus, dando início a uma tragédia cósmica que resultou na sua queda. Por que exatamente Lúcifer e seus seguidores se rebelaram? Seria apenas uma questão de orgulho, ou havia um desejo mais profundo de liberdade? Essa rebelião não é apenas uma narrativa de traição, mas também um reflexo dos conflitos internos que todos enfrentamos em busca de nosso propósito e identidade. E qual foi o destino desses anjos após a queda? Eles foram condenados a vagar pelo mundo, transformando-se em demônios, ou há outras consequências para suas ações? Neste vídeo, exploraremos as diferentes interpretações sobre o destino dos anjos caídos e como suas histórias influenciam a nossa compreensão do bem e do mal. Prepare-se para uma jornada profunda por esse tema, repleta de ensinamentos, mistérios e reflexões sobre a natureza da luz e da escuridão. Vamos juntos desvendar os segredos dos anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Os anjos caídos, também conhecidos como anjos rebeldes, são seres celestiais que se rebelaram contra Deus e, como consequência, foram expulsos do céu. Essa narrativa está profundamente enraizada na tradição cristã, onde o mais conhecido entre eles é Lúcifer, que se tornou conhecido como Satanás. Lúcifer, que significa portador da luz, era originalmente um anjo de alta hierarquia, dotado de beleza e inteligência excepcionais. Ele ocupava uma posição de grande prestígio no céu, desempenhando funções de adoração e glorificação a Deus. Contudo, segundo a tradição, seu orgulho e desejo de poder o levaram a aspirar à igualdade com Deus. Esse desejo insaciável culminou em uma rebelião celestial, resultando na sua queda, junto com outros anjos que decidiram segui-lo. A história da queda de Lúcifer e dos anjos rebeldes é narrada em várias passagens das Escrituras. O livro de Isaías, Isaías 14, 12 e 15, menciona a queda de Lúcifer, descrevendo como ele foi lançado ao chão por sua arrogância. O Apocalipse, Apocalipse 12, 7 e 9, também oferece uma visão dramática da guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, uma representação de Satanás e seus seguidores, culminando em sua expulsão do céu para a terra. Mas quem eram esses outros anjos caídos? A tradição aponta que, após a rebelião de Lúcifer, muitos anjos escolheram se aliar a ele. Esses anjos caídos não eram apenas seres sem forma, eles possuíam funções e características distintas dentro da hierarquia celestial. Na teologia cristã, os anjos são frequentemente divididos em diferentes ordens e categorias, como serafins, querubins, arcanjos e anjos mensageiros. A rebelião levou a uma fragmentação dessa ordem, com muitos dos anjos caídos se tornando entidades associadas a forças malignas e à tentação da humanidade. Além das tradições cristãs, a figura dos anjos caídos e sua queda também aparece em textos apócrifos e na literatura judaica. O livro de Enoque, por exemplo, expande essa narrativa, mencionando um grupo específico de anjos caídos conhecidos como vigilantes, que desceram à terra e se relacionaram com as filhas dos homens, resultando na corrupção da humanidade antes do dilúvio. Essa perspectiva fornece uma rica tapeçaria de interpretações e histórias sobre a queda dos anjos,
revelando como eles foram vistos ao longo da história e em diferentes culturas. Em suma, os anjos caídos representam uma complexa interseção de poder, rebelião e moralidade, simbolizando não apenas a luta entre o bem e o mal, mas também a natureza do livre-arbítrio que Deus concedeu às suas criaturas. A história de Lúcifer e dos anjos caídos continua a ressoar na literatura, arte e espiritualidade contemporâneas, evocando reflexões sobre a queda e a redenção. A queda dos anjos é frequentemente descrita como uma batalha celestial épica, simbolizando a luta entre as forças do bem e do mal. No centro dessa narrativa está Lúcifer, o líder dos anjos rebeldes, que, em sua ambição e orgulho, decidiu se rebelar contra a autoridade de Deus. Essa rebelião não foi um ato isolado. Lúcifer conseguiu atrair outros anjos a se juntarem a ele, formando um exército que desafiava a ordem divina. A batalha no céu, conforme descrita nas Escrituras, é um evento dramático que culmina na expulsão desses seres celestiais. O Apocalipse 12, 7 e 9, descreve essa guerra, onde Miguel, o arcanjo, e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás e seus seguidores. A narrativa evoca imagens vívidas de um conflito intenso, simbolizando não apenas a luta pelo domínio, mas também a resistência à soberania divina. Ao final dessa batalha, Lúcifer e seus anjos são derrotados e lançados à terra, marcando a transição de seres de luz a entidades associadas à escuridão. Após sua queda, esses anjos não apenas perderam seu lugar no céu, mas também enfrentaram uma nova realidade. Segundo a tradição, eles foram condenados a vagar na terra, onde sua presença se manifestaria de maneiras sutis e muitas vezes nefastas. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem que uma parte desses anjos foi aprisionada em um abismo, um lugar de trevas destinado a mantê-los em cativeiro, longe da humanidade e da luz divina. Essa ideia de aprisionamento ressoa em várias tradições religiosas, que veem os anjos caídos como entidades que devem ser contidas devido à sua natureza rebelde. Por outro lado, há indicações de que outros anjos caídos permanecem livres para influenciar o mundo humano. Essa liberdade lhes permite interagir com os mortais, muitas vezes tentando corromper a moralidade e desviar os homens do caminho da virtude. Essa dualidade, entre a prisão e a liberdade, gera uma complexa dinâmica entre o bem e o mal, na qual esses seres se tornam figuras de tentação, engano e sedução. A influência dos anjos caídos na Terra é uma preocupação constante em muitas tradições espirituais, que alertam sobre os perigos da sedução e da manipulação. Além das narrativas religiosas, a queda dos anjos também tem sido uma fonte rica de inspiração na literatura e na arte. Autores e artistas têm explorado essa temática, refletindo sobre a condição humana, a luta interna entre a luz e a escuridão e as consequências da rebelião. A figura de Lúcifer, em particular, é frequentemente reimaginada como um símbolo de livre-arbítrio e resistência, levantando questões sobre a natureza do pecado e a busca pela redenção. Em resumo, a queda dos anjos é uma narrativa que vai além da mera expiação. Ela aborda temas universais de ambição, poder, moralidade e a eterna batalha entre as forças do bem e do mal. A luta dos anjos caídos continua a reverberar nas histórias e crenças contemporâneas, desafiando as pessoas a refletirem sobre suas próprias escolhas e a luta interna que todos enfrentam em suas vidas. Qual é, então, o destino dos anjos caídos? Segundo muitas tradições, eles se transformaram em demônios, assumindo um papel como forças do mal no universo. Esses seres sombrios operam nas sombras, tentando e seduzindo a humanidade, desempenhando um papel crucial na narrativa do bem contra o mal. Os demônios são frequentemente retratados como entidades que disseminam o mal e a discórdia na Terra. Eles se tornam instrumentos de tentação, buscando desviar os indivíduos do caminho da virtude e da moralidade. Em diversas culturas e religiões, esses seres são associados a práticas de engano, possessão e influência negativa sobre a mente humana. Além disso,
Muitos acreditam que os anjos caídos têm o poder de influenciar nossas vidas de diversas maneiras, desde a tentação até a indução ao medo e à dúvida. Essa crença é reforçada em várias tradições, que alertam sobre a presença de forças malignas que buscam minar a fé e a confiança das pessoas em Deus e em si mesmas. Na tradição cristã, a influência dos demônios é frequentemente vista como uma batalha espiritual contínua. Os fiéis são encorajados a resistir a essas tentações através da oração, da vigilância e da busca pela pureza de coração. A armadura de Deus, mencionada em Efésios 6, 10, 18, é um símbolo dessa luta, enfatizando a importância da proteção espiritual contra as forças malignas. Culturalmente, a representação dos demônios e anjos caídos tem evoluído ao longo dos séculos, refletindo as preocupações e valores da sociedade. Obras literárias, como a Divina Comédia de Dante Alighieri e O Paraíso Perdido de John Milton, exploram a natureza desses seres e suas interações com a humanidade, mostrando como o orgulho e a rebelião contra Deus podem levar à ruína. Além disso, a psicologia moderna também se apropria desse conceito, interpretando a influência dos demônios como representações dos conflitos internos e das fraquezas humanas. A tentação, o medo e a dúvida podem ser vistos como aspectos da psique que necessitam de atenção e superação, oferecendo uma perspectiva mais humanizada sobre o que significa lutar contra essas forças. No contexto espiritual, o destino dos anjos caídos é frequentemente associado à ideia de condenação eterna. Muitas tradições acreditam que, devido à sua rebelião, esses seres foram excluídos da presença de Deus e destinados a um estado de separação e escuridão, simbolizando a perda do propósito original que tinham como anjos de luz. Em suma, o destino dos anjos caídos é uma narrativa rica e multifacetada que continua a fascinar e instigar reflexão. Ao encarnar o mal e a sedução, esses seres se tornaram símbolos das lutas internas e externas que todos enfrentamos, desafiando-nos a escolher entre o caminho da luz e o da escuridão. Essa luta eterna nos convida a refletir sobre nossa própria moralidade, escolhas e a busca pelo bem em um mundo repleto de tentações. Dúvidas frequentes. Uma das perguntas mais comuns é: os anjos caídos podem se arrepender? A resposta, segundo a maioria das tradições religiosas e espirituais, é não. Uma vez que esses seres celestiais escolheram se rebelar contra Deus, seu destino foi selado. Essa ideia de irreversibilidade reflete a gravidade da escolha que fizeram, levando à condenação eterna. Alguns teólogos argumentam que a natureza do arrependimento implica um retorno ao estado original de bondade, algo que os anjos caídos, agora demônios, não podem alcançar devido à sua nova condição. Outra dúvida é: qual é a diferença entre anjos e demônios? Os anjos são seres celestiais criados por Deus, que servem como mensageiros e protetores, guiando e assistindo a humanidade em sua jornada espiritual. Em contraste, os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus, rejeitando sua autoridade e amor. Essa queda transformou sua natureza, fazendo-os representar o mal e a tentação. Assim, enquanto os anjos simbolizam a luz e a obediência, os demônios encarnam a escuridão e a rebelião, atuando como opostos em uma luta espiritual eterna. Outra pergunta importante é: os anjos caídos podem interferir na vida das pessoas? Muitos acreditam que sim, e que esses seres têm o poder de tentar influenciar nossas decisões e ações. Essa influência pode se manifestar de várias maneiras, desde a indução à dúvida e ao medo, até a tentação a comportamentos negativos, como a mentira, a avareza e a ira. Os demônios são considerados astutos e conhecedores da fraqueza humana, utilizando isso para explorar vulnerabilidades e desviar os indivíduos do caminho da virtude. Finalmente, muitos se perguntam: como posso me proteger contra influências negativas? Práticas espirituais, oração e meditação são algumas das formas que as pessoas utilizam para se blindar contra as energias malignas. O uso de símbolos sagrados, como cruzes ou outros talismãs, também é comum em várias tradições como uma forma de proteção. Além disso, a criação de um ambiente espiritual saudável, que promova a luz e a positividade, pode ajudar a neutralizar influências negativas. Cultivar a consciência espiritual e a conexão com o divino é fundamental para resistir às tentações e manter a integridade moral.
Os anjos caídos são um poderoso reflexo das lutas eternas entre o bem e o mal. Suas histórias não apenas nos revelam os perigos do orgulho e da rebelião, mas também nos ensinam valiosas lições sobre humildade, arrependimento e as consequências profundas de nossas escolhas. Cada decisão que tomamos molda nosso caminho e nos aproxima ou afasta da luz. A narrativa dos anjos caídos nos lembra da importância de permanecer vigilantes e de buscar a virtude em nossas ações diárias. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nossas próximas aventuras no fascinante mundo do conhecimento e das reflexões espirituais. Estamos ansiosos para compartilhar mais conteúdos que iluminem sua jornada. Até a próxima, aprendizes, e lembrem-se, a busca pelo entendimento é um caminho que nunca termina. Essa versão proporciona uma conclusão mais envolvente e reflexiva, incentivando a participação do público e reafirmando a importância do tema discutido.